Ô, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Olha, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Nós estamos num momento difícil, né? Estamos em meio a uma crise mundial. Mas se a gente olhar assim pontualmente agora, parece mesmo que a gente está num caos, sem um beco sem saída e que a gente não tem o que fazer. Mas se você conseguir sair desse momento, se você conseguir abstrair dessa situação que a gente se encontra agora e tentar olhar o planeta, tentar olhar o mundo inteiro, tentar olhar as coisas assim, fora do tempo, fora desse momento agora, as coisas não estão desesperadamente sem solução. Tudo é uma questão de tempo e as coisas vão se resolver. Realmente a gente está lidando com uma pandemia. Essa pandemia nos colocou numa sinuca de bico. A gente tem que salvar ao mesmo tempo a saúde, salvar ao mesmo tempo a economia. Os governadores que nós temos não são os mais bem preparados. Para dizer a verdade, a gente tem governadores, nossos administradores são medíocres no sentido de mentes medianas. Nós ainda não soubemos no Brasil escolher bons líderes, bons administradores. É uma pena, mas se a gente for avaliar desde que a gente começou a votar, que eu me lembro por gente na minha infância, quando veio as diretas já, e a gente não queremos votar, nós queremos escolher nossos governantes, não foi? E aí colocaram nas nossas mãos, tá aí, tá bom, então escolhe seus governantes. Aí quem que nós escolhemos? Escolhemos o Tancredo Neves, que morreu, ficou no lugar dele, Sarney, ao nível dos nossos governantes. Depois de Sarney nós escolhemos Collor, não foi? Aí Collor foi impeachmentado, sobrou para nós o Itamar Franco, que por um golpe de sorte surgiu aí no cenário o Fernando Henrique, que com aquele plano do Real, junto com Gustavo Franco, nos deu um refresco, né? E o Brasil deu uma guinada. Mas depois disso, depois do Fernando Henrique, nós tivemos então, quem que nós escolhemos para governar o país? Lula, né? Que se mostrou um homem extremamente ganancioso, corrompido, se tornou um dos maiores ladrões da história, ele e a quadrilha, né? Depois de Lula nós colocamos Dilma por 2 vezes, e aí colocamos o Bolsonaro. Então assim, o livro Durante fala que quando a gente for viver em uma democracia, a gente corre um grande risco, porque a democracia faz com que a gente coloque a escolha na mão do povo e nem sempre a decisão da maioria é a melhor opção. Então é um risco. É claro que, apesar de tudo, apesar de todo o risco, eu ainda prefiro a democracia. Pelo menos a gente erra, mas tem a opção de corrigir depois de 4 anos. Se a gente cair na mão de uma ditadura aí, ruim, e a gente não tem opção de escolher, então nem mesmo de 4 em 4 anos a gente pode trocar. Então a gente tem a opção de trocar, tem a opção de mudar. É só em 2022 a gente escolher líderes melhores. Não é tão simples? É simples. A gente pode escolher líderes melhores. Mas todos nós iremos às urnas em 2022 para escolher novos líderes, e a gente vai escolher os mesmos de sempre, né? A grande maioria vai escolher os mesmos de sempre. Os carismáticos, os falastrões, os salvadores da pátria, aqueles que se acham dono da verdade, que sabe tudo, que não respeita posicionamento de especialistas. Quem realmente sabe do assunto não dá pitaco, e o país fica na mão de quem não sabe. Então realmente nós estamos numa situação ruim. Mas assim, vamos fugir um pouco agora dessa questão da política, vamos olhar o mundo como um todo, a história do mundo, a história do planeta. Se você for avaliar, se você for retroceder no planeta aí 100 anos, 200 anos, o que nós vamos encontrar?
há 200 anos. Nós vamos encontrar um mundo dominado pelos poderosos, onde a lei do mais forte equivalia, onde as pessoas não tinham acesso ao sistema de saúde, não tinham acesso ao sistema de educação e nem o acesso ao judiciário. A maioria dos países estavam sendo governadas por impérios, né, por ditadores, por governos autoritaristas, ou monarquias autoritaristas. E a gente vivia numa época de muita fome, uma época de escravidão, uma época de muita mortalidade. A mortalidade infantil era altíssima, as doenças dizimavam as pessoas. Então, se você for ver, só nos últimos 200 anos para cá, nós descobrimos antibióticos, nós descobrimos a anestesia, nós descobrimos os transplantes de órgãos, nós descobrimos as vacinas e controlamos inúmeras doenças, erradicamos várias doenças. As pandemias anteriores, como a gripe espanhola, a peste negra e outras pandemias do passado, a peste bubônica, a tuberculose e muitas outras doenças do passado, dizimaram mas muita gente. Então, assim, apesar de tudo que vivemos hoje, apesar de tudo, essa pandemia vai matar muito menos do que as outras pandemias do passado, como a gripe espanhola, por exemplo, que foi a última. Ainda morre muita gente? Sim, ainda morre muita gente. A verdade é que naquela época, como não tinha o globalismo, não havia grandes redes de televisão, não havia rádio, não havia internet, não havia nada. As pessoas que se encontravam isoladas em seus lugares, em seus vilarejos, elas não tinham noção do que estava acontecendo no mundo, de quantas pessoas estavam morrendo e coisas assim. Então, tinha uma falsa sensação de segurança e de que as coisas estavam bem. Hoje, se um cara entra num shopping lá no Japão agora e mata 3 pessoas, o mundo inteiro fica sabendo em 5 minutos. Então, assim, hoje nós temos muito mais informação do que a gente tinha antes. Isso nos dá uma sensação de que o mundo está pior. Mas se você for fazer uma avaliação do mundo de forma verdadeira e realista, você vai ver que a gente melhorou muito. Não vou falar muito, não preciso falar muito. A minha avó, 2 gerações atrás de mim, a minha avó teve 10 filhos, morreram 4, sobreviveram 6. Essa era a média. As pessoas do mundo tinham muito mais filhos. A maioria dos casais tinham 10 ou mais filhos no passado. E mesmo assim, o número de pessoas da população mundial não aumentava tão aceleradamente. Por quê? Porque morria muita gente. Nascia muita gente, morria muita gente. Hoje, apesar de a gente ter muitas pessoas morrendo, mas a população está crescendo vertiginosamente. Estamos para atingir 9 bilhões, então já passamos dos 8 bilhões de habitantes. Então, a mortalidade infantil hoje é muito menor. Quantidade das famílias que têm muitos filhos, ou eu, por exemplo, tenho 6 filhos. Isso já parece um absurdo para muita gente. Eu tive muitos filhos para a nossa geração. As pessoas querem 1, 2, 3 no máximo. Então eu tive 6 filhos. Nossa, você tá louco? 6 filhos? Antigamente tinha 10, 15, 20, né? E era normal. Porque não vingava, né? Você tinha que ter vários filhos para sobrar poucos. Mas considerando tudo isso, e voltando para essa questão da minha família, por exemplo, minha mãe, meus tios, todos, de 40 anos atrás, todos eles perderam todos os dentes. O tratamento dentário era assim: você chegava lá, estava com cárie, você arranca tudo para você não ficar com dor de dente, coloca uma dentadura, você nunca mais vai ter dor de dente, você vai se livrar disso aí. Olha qual era o pensamento. Então, assim, hoje você tem vacinas, você tem analgésico, você tem anestesia, temos antibióticos, temos UTIs, que isso nem se falava. Hoje temos transfusão de sangue, temos transplante de órgãos. Hoje nós combatemos muitas pessoas, determinadas doenças que eram fatais são controladas.
Até mesmo a tuberculose tem cura. A AIDS é controlada. Muitas pessoas com câncer conseguem se recuperar. Apesar de ainda morrer muita gente, mas a gente tem outras doenças que surgiram por conta da nossa vida do século XX, mas muitas doenças foram controladas. Então, se você sair da sua vida hoje e olhar para o mundo, você vai ver que o mundo está melhor. E por que o mundo está melhor? Porque pessoas, em um certo momento lá no passado, fizeram a diferença. O mundo não evolui sozinho, o mundo evolui pela ação das pessoas. Então hoje está ruim, nós estamos passando por um problema, como é que a gente pode melhorar? Somente através da ação das pessoas. Então é eu, é você, é cada um individualmente, fazendo a sua parte, é que será capaz de mudar o mundo. E daí, alguém que tiver daqui 100 anos, olhar para trás e falar assim, nossa, como o mundo melhorou, né, de 100 anos para cá. Por quê? Porque alguém aqui do presente fez alguma coisa. Então cabe a nós fazer isso. Às vezes você pode olhar para o mundo e falar assim, o que eu posso fazer? Eu vou cruzar os braços e esperar Deus fazer as coisas? Ele não vai fazer. Não é o trabalho dele. Ele não vai fazer nada daquilo que é a nossa função fazer, nosso trabalho, nossa tarefa. Então não dá para a gente esperar que Deus faça alguma coisa, que o ajudador faça alguma coisa, porque cabe a nós fazer. Nós somos co-criadores da nossa realidade. O que Deus tinha de fazer foi colocar energia em movimento, e as coisas foram acontecendo. Hoje nós estamos num processo já bem avançado, já vencemos muito, né? Já superamos muitas das guerras, superamos muitas das doenças e superamos muito já da fome, já vencemos muito da escravidão. Então a gente já caminhou bastante. Se a gente for olhar para o que a gente já foi e o que a gente é hoje, já avançamos muito sobre a questão de direitos humanos, a igualdade entre os sexos e a proteção dos menos favorecidos, como proteção da criança, a proteção do adolescente, a proteção do idoso, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Então, quantas leis foram criadas para a gente criar mecanismos de proteger os menos favorecidos? Então, assim, tudo isso é avanço. Ainda tem muito a avançar? Tem. Bom, a gente tem as ferramentas nas nossas mãos. 2022 está aí. Estamos insatisfeitos com os governantes que nós temos? Então, são uma porcaria. Então vamos estudar melhor na hora de votar, escolher os caras certos, para a gente não, daqui 4 anos, a gente tá reclamando de novo que os governantes estão ruins. Então, cabe a nós fazer o nosso trabalho. Tem muita coisa para ser feita, sabe? Tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho pela frente. E se a gente cruzar os braços, o mundo não vai melhorar por si só. O vírus não vai desistir por conta própria. Ele não vai uma hora falar assim, cansei, vou embora. Não. Então, assim, existe mais de 70 laboratórios no mundo trabalhando, produzindo vacinas contra esse vírus. O que já tem 1 ano que a gente está lidando com essa pandemia. Veja o quanto a gente já avançou. A Fiocruz, semana passada, trouxe a boa notícia de que vai produzir 1 milhão de vacinas por dia. Então significa que em 400 dias ela terá produzido 400 milhões de doses. A gente já terá vacinado toda a população brasileira praticamente. Porque a gente não vai contar só com as vacinas da Fiocruz, tem vacinas de outras empresas sendo produzidas. Então assim, isso vai passar. Essa luta que a gente está travando contra esse vírus agora, ela vai passar. Parece agora que a gente está no meio do caos, mas a gente está saindo do caos. O pior já passou. O pior no sentido assim, considerando que a gente não tinha nada 1 ano atrás, hoje a gente já está super avançado, porque já estamos vacinando pessoas. A velocidade não é como a gente gostaria, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade de se vacinar, mas está avançando. E daqui uns dias os efeitos começam a surgir. A curva vai baixar, o número de mortes vai baixar, o vírus ainda vai continuar matando muita gente, nem todos vão se imunizar com a vacina. Nem todos vão se vacinar. Então sempre vai ter esses fatores aí. Mas a gente não pode desistir. Entendeu? Cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós. Se todo mundo cruzar o braço, o mundo desaba.
tem muita gente lutando, então não pare de lutar, entendeu? Continua na batalha que a gente vai vencer mais essa aí. Um abraço.